Conforme as coisas foram acontecendo, o misticismo foi se mostrando forte. O desafio foi ficando cada vez pior. Muito mais pessoas envolvidas, porém quase ninguém novamente chegou até o final. As pessoas acharam um código em um livro, baseado no livro de Ralph Waldo Emerson sobre a autossuficiência e transcendência, a qual levou a uma imagem, que é esta. A colagem de 3 quadros de William Blake, que fala sobre Nabucodonosor, Newton e os Anciões dos Dias, com algumas modificações, e formava uma cigarra, a mesma que apareceu várias vezes, e algo estava escrito na linha onde os dedos estavam apontando. Até hoje, ninguém foi capaz de decifrar o que está escrito ali. É algo extremamente complexo e diversas pessoas especularam. Falaram sobre a semelhança entre ela e o hexagrama unicursal, o símbolo de telema da tradição mágica de Crowley. Diversas pessoas também juntaram o desafio de 2013. Outras pessoas falaram sobre o símbolo da maçonaria, que é reforçado graças ao compasso, conforme nós já falamos no canal. E bom, o tempo foi passando e as pessoas foram cada vez mais se questionando, quando encontraram uma frase: pois tudo que vive é sagrado. As pessoas não entendiam nada e voltaram para a estaganografia e diversos puzzles de criptografia, runas cabalísticas e diversas páginas também na Deep Web. A coisa foi cada vez pior, se intitulando como Liber Primus, que estava escrito nas runas. Os livros, entre outras coisas, foram cada vez mais desafiados nessa parte da cicada. Então vamos lá. As coisas foram dirigindo a pessoa que estava procurando, os peregrinos, com uma jornada para o fim de todas as coisas, através da qual você encontrará um fim para o sofrimento, a inocência, as ilusões, as certezas, a realidade e até o fim de si próprio. Você é um ser por si só, dizia o livro. Você é uma lei por si só. Cada inteligência é sagrada, pois tudo que vive é sagrado. Os números primos, que são essenciais para a criptografia, são sagrados, e tudo deve ser criptografado. E a última página fecha um quadrado mágico, cheio de número cujas somas de todas as linhas, colunas e diagonais se resulta a 1033 ou 1033, que é 3301 ou 3301 ao contrário. As pessoas não sabem o significado também. E vamos lá. As imagens que vocês estão vendo agora são desse livro e de tudo aquilo que eles descobriram nessa fase. Em 29 de janeiro, após 2 semanas sem nada, o último site encontrado estava offline, porém ele voltou com o arquivo zipado. Para você ter uma ideia, essas eram as imagens. Então vamos lá. As páginas foram traduzidas e vem uma história na qual eu preciso que vocês prestem atenção. Um Koan. Um homem decidiu ir estudar com o mestre. Ele dirigiu-se à porta deste mestre. Quem é você? Que pretende estudar aqui? Perguntou o mestre. O estudante disse ao mestre o seu nome. Isso não é quem você é, apenas como você é chamado. Quem é você? Que pretende estudar aqui? Ele perguntou novamente. O homem pensou por um momento e respondeu: eu sou um professor. Isso é o que você faz, não quem você é, replicou o mestre. Quem é você que pretende estudar aqui? Confuso, o homem pensou um pouco mais. Finalmente ele respondeu: eu sou um ser humano. Isso é somente sua espécie, não quem você é. Quem é você que pretende estudar aqui? Perguntou o mestre de novo. Após outro momento de reflexão, o professor respondeu: eu sou uma consciência habitando um corpo arbitrário. Isso é meramente o que você é, não quem você é. Quem é você que pretende estudar aqui? O homem estava ficando irritado. Então ele pensou: eu sou
e começou a dizer, mas não conseguia mais pensar em nada. Então ele não falou e se dispersou. Após uma longa pausa, o mestre respondeu: então você é bem-vindo aos estudos. Apareceu a imagem da cigarra e uma instrução: faça 4 coisas despropositadas a cada dia. Usando novamente esta gonografia, extraíram a imagem, e nessa imagem está: acreditar na verdade é destruir as possibilidades, e um endereço que continha um monte de informações binárias, e a seguinte imagem que eu vou mostrar agora, cujo foi tratado a parte escura para mostrar uma imagem imperceptível ao nosso olho. Veja, o homem que está ali é Grigori Rasputin. Se você não o conhece, por favor, pesquise sobre Rasputin. O significado disso e dos números não foi descoberto. Algumas pessoas falaram que é um trecho de uma música clássica e 2 outras imagens. E esse trecho e essa imagem faziam parte do teorema da incompletitude de Gödel. E o olho era a pintura de M.C. Escher. E a música era um trecho do trio sonata em sol maior de J.S. Bach. Como isso se conectava ao livro? Porém, era a chave de um código de livro contido também nos dados binários. O endereço conseguido a partir desta pista levou a mais 4 páginas do livro, que estava sendo pouco a pouco divulgado pela cicada. Ou seja, era o mesmo livro, só que as páginas iam se formando com o tempo. As páginas vão aparecer agora na tela, junto com tudo o que significa: a perda da divindade. A circunferência pratica 3 comportamentos que causam a perda da divindade. Consumo. Nós consumimos demais porque nós acreditamos nos seguintes 2 erros dentro do engodo. 1. Não temos o suficiente, ou não existe o suficiente. 2. Nós temos o que temos agora por sorte, e não seremos fortes o bastante mais tarde para obtermos o que precisamos. A maioria das coisas não são dignas de consumo. Preservação. Nós preservamos as coisas porque acreditamos que somos fracos. Se a perdemos, não seremos fortes o bastante para ganhá-las novamente. Este é o engodo. A maioria das coisas não são dignas de preservação. Aderência. Nós seguimos o dogma para que possamos pertencer ao grupo e estar certos. Ou nós seguimos a razão para que possamos pertencer ao grupo e estar certos. Não há nada sobre o que estar certo. Pertencer ao grupo é a morte. São os comportamentos de consumo, preservação e aderência que nos fazem perder nossa primalidade e, portanto, nossa divindade. Alguma sabedoria. Junte grandes riquezas. Nunca fique apegado ao que você possui. Esteja preparado para destruir tudo o que você possui. Uma instrução: programe a sua mente. Programe a realidade. Oculta nessas imagens estava um conjunto de instruções para algo que parecia ser um teste final, semelhante aos anteriores, bem como a criação de um serviço online, uma comunicação. As informações solicitadas, o usuário era direcionado a uma página com agradecimento, com estas imagens, que diziam um koan. Durante uma lição, o mestre explicou o eu. O eu é a voz da circunferência. Ele disse, ao ser questionado por um estudante sobre o que isso queria dizer, o mestre disse, é a voz dentro de sua cabeça. Eu não tenho uma voz dentro da minha cabeça, pensou o estudante. E ele ergueu a mão para falar ao mestre. O mestre interrompeu o estudante e disse, a voz que acabou de dizer que você não tem uma voz em sua cabeça, isso é o eu. E os estudantes foram iluminados. Uma instrução: questione todas as coisas. Descubra a verdade dentro de você. Siga a sua verdade. Não imponha nada aos outros. Saiba disto. E assim, outra sequência de número foi dada. Então, essa etapa final levou um contato direto à cicada 3301. Então chegamos ao acontecimento deste ano.
aonde o site da BBC foi hackeado supostamente por membros da Cicada, mas era falso, era apenas um fake. Vamos então para agosto de 2015, onde um site chamado cicada3301.org surgiu com um contador e que quando chegasse ao zero, algo iria ocorrer. O site caiu e voltou, e depois diversos outros sites foram sendo feitos, mas na verdade chegamos até o que queremos falar agora. As pessoas baixaram uma imagem e nessa imagem conseguiram achar um áudio. E chegou ao fim da contagem e nada aconteceu. Apenas mais um site trazendo informações sobre a Cicada. Mas acredite, existe grande chance de tudo isso desse site que surgiu em agosto ser um grande fake, porque foi algo muito simples para ser feito da Cicada. Então, tudo isso, esse ato feito em 2015 pode ser um grande hoax. Eu não estou falando que a Cicada é um hoax, veja bem. Eu apenas disse que o que aconteceu esse ano existe grande chance de ser um hoax, um fake. Agora vamos lá, vamos às conclusões que podemos chegar com este vídeo. Quando o aprendiz chegou até o mestre, ele estava sozinho. Então, quando o aprendiz está falando com o mestre novamente, dá para perceber que havia uma turma. Quem seria esse mestre e quem seria esse aprendiz citado? E por que envolvemos artes, filosofias, matemática, ciência, tudo nestes enigmas? Porque eles buscam uma pessoa que tenha conhecimento disso tudo. E o principal, por que está envolvido ocultismo, religião, mistérios em tudo isso? E por que algumas pessoas falam que a Cicada 3301 é apenas uma parte dessa organização? E que na verdade existem diversas outras categorias da Cicada pelo mundo todo. E o principal, porque todos aqueles que passaram desapareceram e não há notícias sobre eles e nem sobre o que é a Cicada. Isso é um grande mistério, mas tudo que tem sobre a Cicada você viu aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e por favor, raramente pedimos para avaliar, mas esse vídeo ficou muito complexo e complicado. Então por favor, o seu apoio é muito importante. Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e tenha uma ótima noite. E lembre-se, sempre questione, sempre pense. A paciência é uma virtude e o conhecimento é a maior arma que existe.